chegamos ao famoso, né, os movimentos de contracultura. O que estava acontecendo no mundo inteiro durante a Guerra Fria, né? Nós temos aqui as décadas de 60 e 70. Então, vamos pegar aí 1960 e 1970, né? Que foram duas décadas aí, no caso a década de 60 e a década de 60, marcadas pelos chamados movimentos contraculturais. O que esses movimentos faziam? Eles eram movimentos, né, que eram como o caso do movimento hippie, formados sobretudo por jovens de classe média urbana, e essa galera criticava as posturas políticas, né, as posturas e políticas características da sociedade capitalista ocidental, ou seja, a crítica era em cima ali dos Estados Unidos, principalmente ali na América do Norte. Em suas manifestações, eles defendiam um modo de vida alternativo aos objetivos capitalistas, baseados em comunidades pacifistas que não seguissem valores consumistas e militares, ou seja, não ao militarismo, não ao consumismo, paz e amor, como nós vemos aqui, né? O hippie aqui, paz e amor. Então, essas manifestações de contracultura envolveram aspectos da música, das artes plásticas e da literatura. Você, por exemplo, aí que está, né, ou os seus pais, talvez você não, mas os seus pais já devem ter escutado falar sobre, por exemplo, do rock and roll, né? Esse estilo musical foi bastante, ou rock and roll, o estilo musical bem usado pelos movimentos contraculturais, como um modo de fazer uma crítica social e tratar de assuntos controversos relacionados à juventude e à política. Então, o rock era visto como algo assim, pesado, não é nem o rock que eu estou falando pauleira, né? Muitos aí devem conhecer. Era o rock estilo Beatles, Jimi Hendrix, né? Nós vamos, né, ver muitos festivais como o Festival de Woodstock, né? E o principal lema, né? Peace, Love, Music, né? Faça paz, amor e música, né? Voto for woman, né? Voto para as mulheres. Então, era um movimento bem assim forte. Por isso que é chamado contracultura, porque envolvia toda a questão cultural. Aqui embaixo nós temos a imagem de Martin Luther King, né? Nós vamos falar um pouquinho dele, né? Esse também foi um outro movimento que ocorreu no período que nós estamos estudando da Guerra Fria, né? No ano ali de aproximadamente na década de 60, né? Um dos principais movimentos também foi o que defendia a igualdade civil entre negros e brancos. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que este movimento vai ser liderado pelo Martin Luther King Jr. Suas propostas envolviam a luta pelo fim da discriminação dos afrodescendentes por meio da união entre brancos e negros. A questão aqui era o seguinte: negro não podia se misturar com branco. Existia bebedouros para negros e bebedouros para brancos, banheiros para negros, banheiros para brancos. Então, assim, o tal do segregamento racial ainda era, né, era algo muito presente na cultura norte-americana. E até hoje nós podemos ver, né, essa herança, por que não dizer uma herança, não vou falar a palavra maldita porque ela é muito pesada, mas é isso mesmo, uma herança maldita que foi deixada na humanidade, né, e nós vemos constantemente ataques a negros, né, infelizmente o mundo ainda parece que parou lá atrás, né, e não andou para frente. E aí o Martin Luther King, ele vai, né, começar a lutar pelo direito, né, do negro ter os mesmos direitos que o branco. Então, ele vai organizar manifestações pacíficas nos Estados Unidos, além de estimular boicotes aos meios de transporte. Por exemplo, você tinha lá um ônibus, um meio de transporte público, e se um negro estivesse sentado e um branco entrasse no ônibus, o ônibus estivesse cheio, não tivesse lugar, o negro automaticamente era obrigado a dar lugar para o branco. Ou seja, em pleno ano 60, né? Então, é uma coisa muito louca de se pensar, mas era isso que acontecia, infelizmente, né? E uma outra coisa interessante,
né, o que eles começaram a fazer? Resistir, não levantar dos bancos, né, não deixar de beber uma água no bebedouro que estava escrito, né, que não era para eles começaram a fazer isso e por isso eles apanhavam, eles eram mortos e a coisa era bem pesada, né? Parece que eu estou falando dos dias de hoje, mas não é não, tá? É dos anos 60, mas parece que nós paramos nessa questão aí do racismo, nós paramos mesmo nos anos 60, né? Para não falar em outras épocas, né? E aí nós temos aqui né, a questão da discriminação dos passageiros, né? E critérios étnicos. Ele também proferiu, ou seja, ele fez muitos discursos incentivando a população a se mobilizar a favor da igualdade. E aí, no ano de 63, King liderou a Marcha pelos Direitos Civis, que teve cerca de 250 mil participantes. Além disso, por sua atuação política em 64, ele vai receber o Prêmio Nobel da Paz. Gente, um negro, em plenos anos 60, recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Em 68, porém, ele vai ser assassinado, deixando uma trajetória de luta e mobilização que inspirou gerações. Eu vou deixar para vocês num vídeo separado o discurso I Have Dream, Eu Tenho um Sonho, que é um discurso maravilhoso, feito pelo Martin Luther King Jr., e nós vamos ver, né, como que as frases desse discurso têm um impacto muito grande, muito forte dentro da sociedade americana e acabou, né, espalhando pelo mundo inteiro. Uma outra questão dentro aí das áreas de convergências da Guerra Fria foi a criação do Estado de Israel, que estava rolando então no lado ali do Oriente, né? O povo sem Estado. Gente, o que aconteceu no final da Segunda Guerra? Para onde foram os judeus? Eles tinham lugar para ir? Eles tinham sua terra? Eles tinham um país, um Estado deles? Não. Então, lá no século XX, a ascensão do fascismo e nazismo, né? Hitler toma o poder na Alemanha, saldo de 6 milhões de judeus submetidos aos campos de concentração. Muitos judeus mortos. Ao final da guerra, o movimento sionista reivindica a ONU a criação do Estado de Israel na Palestina. Porém, a Palestina, né, os palestinos e os israelenses, eles nunca se deram muito bem. E aí nós vamos ter aí a questão Israel-Palestina. Final do século XIX, início do movimento sionista internacional. Defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, Canaã ou Terra Prometida, fato que poria um fim na diáspora do povo judeu. Diáspora, eles ficarem espalhados, saindo de um lugar para outro, sem ter uma terra fixa. Declaração de Balfour, 1917. O chanceler britânico, né, o Balfour recebe a declaração, tem o nome dele. A Grã-Bretanha é favorável à criação do Estado judeu na Palestina. E isso resultou em uma significativa migração de judeus para esta região. Como os judeus eles tinham, né, capital, eles compraram as melhores terras na Palestina e foram se fixando, e isso gerou um descontentamento no mundo árabe. Os árabes e os palestinos começaram a ficar chateados em ver que os judeus estavam comprando suas terras, eles podiam pagar, então, né, por que não? E aí, nós também tivemos a Guerra Fria na área de influência. Nós vamos ver o que estava acontecendo nesse período aí. Vamos falar da Revolução Cubana, Revolução Chinesa e já vimos aí a criação do Estado de Israel, tá bom?